tempos difíceis como este, como estamos vivendo com pandemia, com crise econômica, com instabilidade política, exigem da gente muita coragem e, acima de tudo, a busca pelo conhecimento, pela informação. Neste terceiro dia de simpósio de reabilitação oncológica, vamos tratar sobre a doença do enxerto versus hospedeiro, o papel do fisioterapeuta. Conversa com a gente agora a doutora Indiara Soares, que tem pós-graduação em fisioterapia oncológica pelo Hospital AC Camargo e também é doutoranda pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Indiara. Olá, antes de iniciar essa apresentação, gostaria de parabenizar a equipe organizadora do 8º Congresso, Todos Juntos contra o Câncer, e agradecer pelo convite de palestrar hoje aqui com vocês. O meu nome é Indiara Soares Oliveira Ferrari, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as toxicidades relacionadas ao transplante de células troncomatopoéticas versus a fisioterapia. Bom, o transplante de células troncomatopoéticas é a única chance de cura para doenças hematológicas de alto risco. Globalmente, a cada ano, espera-se que mais de 60 mil indivíduos recebam transplante de células troncomatopoéticas, sendo ele autólogo ou alogênico. Com os avanços nas tecnologias do transplante de células troncomatopoéticas e cuidados de suporte, levaram a melhorias dramáticas na redução da mortalidade em pacientes com doenças hematológicas de alto risco. E esses avanços na tecnologia melhorou a taxa de sobrevivência para esse paciente. Eles passaram de uma sobrevivência de 20% para 70%. E com isso, quase 60% dos receptores de transplante exibem uma sobrevida ao longo prazo sem doença. É sabido que o tratamento relacionado ao transplante é um tratamento longo, intenso e que gera um monte de desconforto. A administração de doses elevadas e potencialmente curativas de drogas quimioterápicas, com ou não associação da radioterapia, pode trazer um monte de efeitos tóxicos aos pacientes, sendo que as principais toxicidades que estão relacionadas a esse tipo de tratamento é o edema, a náusea, o vômito, mialgia, dor, diarreia, a neutropenia, trombocitopenia, o GVHD, que em condições muito severas o paciente pode evoluir ao óbito, e o declínio da função física. Pensando em todas essas toxicidades, aquela que mais vai interferir na nossa profissão, na fisioterapia, e que a gente vai conseguir intervir de forma intensiva nos nossos pacientes hematológicos submetidos ao transplante, é relacionado à sensação física, ao desconforto físico. Geralmente, esses pacientes, quando recebem um diagnóstico da doença hematológica, eles já começam a evoluir com uma fragilidade e um descondicionamento físico. Essa fragilidade e esse descondicionamento físico vai levar à diminuição da atividade física, que, por sua vez, aumenta a fadiga percebida pelo paciente, que é associada aos efeitos colaterais do tratamento, como, por exemplo, a náusea, o vômito, a dor, a mucosite, vai diminuir ainda mais a capacidade funcional desse paciente, que, por sua vez, com mais implementação de uma imobilidade devido a ficar muito tempo dentro de um quarto isolado e os protocolos de doses altíssimas de quimioterapia e de radioterapia, vai proporcionar a formação de uma sarcopenia. E essa sarcopenia, por sua vez, diminui ainda mais a força muscular desse paciente e ele entra dentro desse ciclo vicioso relacionado à fragilidade e o descondicionamento físico. Então, pensando na função física, e essa tal temida função física nos pacientes hematológicos acaba diminuindo, essa função física acaba diminuindo significativamente durante o tratamento do transplante. E essa descontinuidade da função física, ela continua após a alta hospitalar. Olha só,
41% dos pacientes hematológicos submetidos ao transplante vão experimentar fadiga severa dentro de 5 anos após o transplante. E 35% desses pacientes vão apresentar fadiga severa após 15 anos do transplante. Então, é uma condição que vai se estender ao longo dos anos se a gente não intervir de forma adequada no pré e durante esse tratamento do transplante. E todos esses efeitos colaterais físicos relacionados ao tratamento, eles acabam agravando os efeitos colaterais psicológicos, como, por exemplo, a ansiedade e a depressão. E com isso, acaba intervindo, acaba proporcionando efeitos negativos na qualidade de vida e na recuperação desse paciente. Então, como manejo dessa condição, os exercícios estão associados a inúmeros benefícios. Entretanto, algumas dúvidas em relação à prescrição dos exercícios ainda permeiam entre os profissionais da fisioterapia, principalmente em relação a quando eu devo iniciar essa intervenção, qual que é a frequência desse exercício, qual que é a intensidade desse exercício. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês algumas recomendações existentes sobre o exercício físico no transplante de células-tronco hematopoéticas. O primeiro artigo apresentado tem como objetivo examinar os efeitos de um programa de caminhada multidirecional e relacionar a função física e qualidade de vida em adultos que recebem um transplante de células-tronco hematopoéticas. Foram incluídos nesse estudo pacientes hematológicos que foram submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas com idade entre 40 e 80 anos e que falavam a língua inglesa. Esses pacientes foram avaliados no pré-transplante e após o transplante. Trata-se, então, de um ensaio clínico, um ensaio controlado aleatorizado, em que eles tinham 2 grupos de intervenção. Eles tinham um grupo relacionado à caminhada e um grupo controle. Nos pacientes que caíram, que entraram no grupo de caminhada, eles realizavam essa caminhada com a frequência de 3 vezes na semana, e os pacientes eram encorajados a manter uma intensidade moderada e alta durante 5 a 30 minutos, sendo que o aumento do tempo ele era gradual e essa progressão dependia do consentimento do paciente, da saúde atual do paciente e do esforço físico evolutivo. Além disso, esse grupo aqui, os pacientes realizavam também uma média de 20 minutos de exercícios e eles eram orientados a realizar esses exercícios mesmo na ausência do fisioterapeuta. Em compensação, no grupo controle, os pacientes não tinham um acompanhamento contínuo da fisioterapia, eles eram apenas aconselhados a realizar atividade física e a manter-se fisicamente ativos durante a admissão para o transplante. E no momento da admissão, nesse grupo controle, eles receberam um pedômetro para monitorar os seus passos diários e suas atividades físicas. Então, com relação às características sociodemográficas desse estudo, a idade média desses pacientes foi de 58 anos, a maior parte dos pacientes eram do sexo masculino, com diagnóstico de leucemia mieloide aguda e mieloma múltiplo. E com relação aos resultados principais desse estudo que falava da caminhada, então, o que eles descobriram? Que o grupo que realizava a caminhada apresentou uma melhora significativa na capacidade aeróbica, uma melhora no bem-estar físico, funcional e pontuações bem satisfatórias com relação à qualidade de vida geral. No grupo controle, por sua vez, não havia mudanças significativas na função física ou na qualidade de vida. Então, o grupo caminhada teve um efeito positivo maior na função física e na qualidade de vida, e apresentou diferenças clinicamente importantes relacionadas ao teste de caminhada de 6 minutos e na qualidade de vida, que foi avaliada pelo FACT-BMT.
Então, um programa de caminhada multidirecional durante o período do transplante pode ser eficaz no aumento da capacidade aeróbica e qualidade de vida para pacientes que recebem um transplante de células-tronco hematopoéticas, em comparação com nenhum exercício estruturado. O outro artigo que eu trouxe para vocês tem como objetivo investigar a segurança e viabilidade da fisioterapia em pacientes citopênicos submetidos ao transplante halogênico de células-tronco hematopoéticas e investigar o efeito da fisioterapia nas funções fisiológicas e na qualidade de vida em pacientes submetidos ao transplante halogênico. Trata-se de um estudo de coorte em que ele incluiu 321 pacientes submetidos ao transplante halogênico. E ele dividiu esses pacientes em dois grupos, um grupo intervenção e um grupo controle. No grupo intervenção, o paciente realizou a terapia de 1 a 4 semanas antes do transplante e só finalizou essa terapia com a alta hospitalar. Essa terapia teve uma frequência de 20 a 30 minutos por dia, 5 dias na semana. E os exercícios que foram incluídos nesse protocolo foram alongamentos passivos e exercícios resistidos, com uma carga que variava de meio quilo a 5 quilos. Eles padronizavam, né, exercícios para trabalhar grandes grupos musculares. Esse é a principal intervenção deles, né? Trabalhar esses grandes grupos musculares, principalmente de membros inferiores, como, por exemplo, o grupo muscular relacionado aos flexores do quadril, os abdutores do quadril, os extensores de joelhos, flexores plantares do tornozelo, além de exercícios de tronco e abdominais. Os pacientes realizavam também exercícios aeróbicos, em que eles utilizavam o cicloergômetro, né, um tempo ali de 15 a 20 minutos desse exercício aeróbico, com a frequência cardíaca de 40%, além do treino de equilíbrio e atividades de vida diária. E os principais resultados desse estudo foram: o exercício ele foi realizado mesmo quando as contagens de plaquetas eram tão baixas quanto 8.000, e a hemoglobina estava em um mínimo de 7,7 gramas por decilitro. Seus resultados indicaram que nenhum paciente sofreu sangramento, tontura ou taquicardia, e que o exercício físico era seguro e viável. O grupo de fisioterapia teve maior taxa de realização de enxertia, e menor taxa de mortalidade do que o grupo controle, aquele grupo que não fez o exercício. E após o transplante, o grupo de fisioterapia apresentou um declínio significativamente menor com relação ao funcionamento físico da qualidade de vida. E que a fisioterapia ela é bastante benéfica e pode ser realizada com segurança e viabilidade em pacientes citopênicos durante o transplante halogênico. O outro estudo que eu trago para vocês é uma meta-análise que tem como objetivo revisar sistematicamente as evidências sobre os efeitos das intervenções em exercícios em comparação aos cuidados usuais em relação à aptidão física, fadiga, qualidade de vida, ansiedade e depressão em pacientes com transplantes de células-tronco hematopoéticas para doenças hematológicas. Eles incluíram 10 estudos na meta-análise e, com relação aos seus resultados, principais desfechos, a gente pode perceber aqui por esse diamante que no desfecho fadiga foi a favor do exercício. Então, o exercício conseguiu interferir de forma positiva quando relacionado ao desfecho fadiga. Quando relacionado ao desfecho qualidade de vida, a gente também tem a favor do exercício. Então, o exercício ele foi capaz de intervir de forma positiva na qualidade de vida desses pacientes submetidos ao transplante. Agora, quando relacionado ao GVHD e relacionado à mortalidade, infelizmente, os nossos exercícios, eles não foram capazes de alterar esses desfechos, né? Então, a fisioterapia ainda não é capaz de intervir
no desfecho GVHD e no desfecho óbito. O que interfere esses dois comprometimentos, né, esses dois desfechos no paciente, são muito mais graves e severos, e o nosso exercício ainda não é capaz de mudar esse desfecho, infelizmente. O outro estudo que eu trago para vocês, ele tem como objetivo avaliar a segurança, viabilidade e eficácia do treino da musculatura inspiratória em pacientes hospitalizados submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas. Então, com relação ao método, esse estudo foi um estudo controlado randomizado, né, um estudo de viabilidade, em que ele incluiu 31 pacientes hospitalizados submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas. Eles randomizaram esses pacientes em 2 grupos. Um grupo fez a reabilitação física convencional, com apenas exercícios, em que incluiu alongamento, exercícios de fortalecimento, de coordenação, equilíbrio, exercícios aeróbicos, em que esses exercícios aeróbicos, eles utilizavam um ciclo ergômetro de membros inferiores. O paciente fazia mais ou menos ali de 10 a 20 minutos de exercícios, com a frequência cardíaca máxima de 50% a 70%. E o outro grupo, além dos exercícios, eles realizavam um treino da musculatura inspiratória, em que ele era realizado a 40% da pressão inspiratória máxima, 5 sessões semanais, de 10 a 20 minutos por sessão. Com relação aos resultados desse estudo, a gente consegue ver que os pacientes, né, os principais diagnósticos incluídos nesse estudo foram mieloma múltiplo, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin. E aqui nessa tabela, a gente consegue ver os sintomas respiratórios relacionados ao grupo de exercício, puramente exercício, que é o grupo convencional, e o grupo de treinamento da musculatura inspiratória. O que a gente consegue perceber nessa tabela? Que os pacientes que realizavam apenas o exercício, eles necessitaram de um suporte de oxigênio muito maior do que os pacientes que realizaram, além do exercício, o treino da musculatura inspiratória. Esses pacientes que ficaram apenas com exercício tiveram maiores sintomas relacionados a epistaxe, dispneia e edema agudo de pulmão. Percebam que no grupo de treinamento de musculatura inspiratória, nenhum paciente evoluiu com edema agudo de pulmão. Nessa outra tabela, a gente consegue ver as variáveis respiratórias relacionadas ao grupo convencional e ao grupo de musculatura inspiratória, com os desfechos relacionados à avaliação inicial e avaliação final em cada um desses grupos. O que a gente consegue ver de interessante nessa tabela? Os pacientes que realizaram o treino da musculatura inspiratória, eles diminuíram a frequência respiratória, eles aumentaram a saturação periférica de oxigênio e eles aumentaram, né, tiveram um aumento significativo da pressão inspiratória máxima, em comparação a eles mesmos. E aí, quando a gente olha o grupo controle, né, o grupo convencional, esses pacientes tiveram valores, né, tiveram desfechos mais desfavoráveis em comparação aos pacientes que realizaram o treino da musculatura inspiratória. Então, com isso, o treino da musculatura inspiratória, ele é seguro, é viável e melhora a força muscular inspiratória em pacientes hospitalizados submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas. Para finalizar essa apresentação, eu gostaria de deixar alguns pontos importantes, né? Algumas mensagens que são importantes quando a gente relaciona paciente hematológico submetido ao transplante de células-tronco hematopoéticas e a fisioterapia. Então, o primeiro ponto importante que eu gostaria de deixar para vocês, minha primeira mensagem, é que a fisioterapia, ela é importante no tratamento pré, durante e após o transplante de células-tronco hematopoéticas, devido à sua eficácia multidimensional. Há evidências crescentes de que uma diferença significativa na força, resistência, função pulmonar e qualidade de vida pode ser alcançada com a intervenção da fisioterapia em pacientes submetidos ao transplante.
não há nenhum tipo de associação entre sangramento e intensidade de terapia e contagem de plaquetas. Na verdade, o imobilismo, ele pode causar sérios danos aos nossos pacientes hematológicos de forma geral. E, por fim, a fisioterapia ela é bastante benéfica e pode ser realizada com segurança e viabilidade em pacientes citopênicos durante transplante de células-tronco hematopoéticas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Indiara. O assunto mais discutido do momento, sim, nós vamos falar agora sobre o coronavírus, ou seja, a reabilitação pós-Covid. O que estamos aprendendo? Dr. Alexandre Almeida é fisioterapeuta da UTI Oncocirúrgica da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas. Ele também é pós-graduado em terapia intensiva pela Faculdade Delta. Doutor Alexandre, a palavra é sua. Olá a todos, me chamo José Alexandre, eu sou fisioterapeuta intensivista aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. E de antemão, antes de começar a nossa palestra sobre reabilitação pós-Covid, as atualidades, eu gostaria aqui de estender meus agradecimentos à Abrale e ao Movimento Todos Juntos contra o Câncer, em especial na pessoa da doutora Ana Oliveira e também da minha gerente lá na Fundação SECOM, que é onde eu trabalho, que é a doutora Patrícia Chagas. E vamos lá então, vamos dar início a essa palestra, né, trazendo algumas atualidades, né, em relação à reabilitação no pós-Covid, né, principalmente em relação a às atualidades. Antes de eu entrar de fato na apresentação, é importante a gente lembrar que o momento que a gente tem vivido, aí já vão-se 2 anos, né, um pouquinho mais, eles têm sido de forma bastante singular, até para as pessoas que estão aí há mais tempo, né, que já viveram bastante, é algo assim bastante atípico. Então, muitas das informações, tanto no âmbito científico, né, para quem está trabalhando ali na linha de frente, aos pesquisadores, aqueles que estão no outro lado, sejam familiares, pacientes, que têm enfrentado isso, a gente de fato tem encontrado em diferentes pontos de vista algo bastante singular. Mas voltando à nossa prática assistencial, né, a assistência em si e a pesquisa, por se tratar de uma pandemia e a era que a gente vive de muita informação, então muitas das informações que nós temos hoje, avanços científicos que nós temos hoje, pode ser que daqui a alguns dias, meses, né, essas informações já estejam até ultrapassadas, aqui para quem trabalha dentro do âmbito científico e até mesmo na assistência, se a gente não estiver ligado e de fato atualizado, a gente acaba meio que ficando para trás e acaba, às vezes, aplicando no nosso dia a dia, de repente, algo que até aquele momento era algo novo e atual, e de repente não é. Assim como novas técnicas que a gente deve trazer para a nossa prática clínica. E, então, o intuito aí nessa palestra é justamente trazer um conteúdo um pouco mais atualizado acerca do programa de reabilitação, né, fisioterapêutica nos pacientes acometidos pela Covid-19. Só para a gente fazer aqui tirar um pouquinho de confusão, às vezes, que acontece, a gente saber diferenciar o que seria, de fato, o SARS, né, a SARS e a Covid. São coisas distintas. SARS é uma abreviação para Severe Acute Respiratory Syndrome, ou seja, uma síndrome respiratória severa e aguda. Já a COVID, que faz parte ali, que a gente conhece como SARS-CoV-2, né, o agente, o vírus, né, o CoV, ele se remete diretamente pelo fato de esse agente etiológico ser um coronavírus, e o 2 pelo fato de ser uma segunda variação desse vírus. Então, SARS-CoV-2, que de fato é o vírus RNA responsável pela doença, pela Covid-19, ele é uma junção desses termos, de síndrome respiratória aguda grave, de coronavírus, e 2, que é a segunda variação desse vírus, o qual foi descoberto ali por volta do ano de 2019, no final do ano de 2019, lá em Wuhan, certo? Lembrando que a Covid-19, ela tem essa denominação de Covid-19, Covid é uma abreviação de Coronavirus Disease, ou seja, doença causada pelo vírus do tipo corona, e foi descoberto no ano de 2019.
Então, SARS-CoV-2 é o agente etiológico, ou seja, o vírus causador da Covid-19, e Covid-19 quer dizer a doença causada pelo vírus corona em 2019. Como eu abordei agora há pouco, a Covid-19 surgiu ali no final de 2019, por volta ali de setembro, outubro de 2019, né, onde um novo vírus ele foi identificado e foi batizado como SARS-CoV-2, né, e que rapidamente ele começou a se disseminar pelo mundo. Mais uma vez, lembrando que ele surgiu ali na China e acabou se espalhando pelo mundo e causando os efeitos que a gente tem conhecido até hoje. Mas falando mais especificamente da doença de forma mais individualizada, dos seus sinais e sintomas, né? Ele possui, pelo fato de ser uma doença multissistêmica, ele apresenta sinais e sintomas heterogêneos, aonde febre, dispneia, falta de ar, uma tosse seca, dores musculares, uma fadiga, um cansaço generalizado, né? A perda do olfato e do paladar, elas são mais comuns e geralmente estão associados em casos mais leves. Casos mais graves também podem apresentar esses sinais e sintomas, no entanto, podem estar associados a outros sintomas ainda mais graves. Eu fiz uma compilação de alguns trabalhos aí mais recentes dentro desses 2 anos de pandemia, lembrando que é uma doença que surgiu ali no final de 2019, e já estamos aí caminhando aí para o último trimestre de 2021, mas ainda assim temos bastante informações, como eu posso dizer, atualizadas de fato, ainda que não se desprenderam daquele momento que elas foram divulgadas. Mas de acordo aqui com esses dois publicadores, Zhu e colaboradores, e o Kibal, também colaboradores, no ano de 2020, eles dizem que pacientes que evoluem com a forma mais grave da doença, ou seja, pacientes que necessitam de internação hospitalar, sejam aqueles que estejam em um local de internação clínica, em leitos clínicos ou leitos de UTI, né, mas que podem vir a evoluir com um caso de insuficiência, com um quadro de insuficiência respiratória aguda, tá? Ou seja, uma falta de ar causada, né, pela Covid-19, eles podem vir a apresentar pelo menos um tipo de sequela funcional na sua fase pós-hospitalização. Já a Padebrecine e colaboradores, já nesse ano de 2021, uma publicação, eles sugeriram que um subgrupo de pacientes em recuperação de Covid-19 que apresentam sintomas persistentes, né, eles acabam apresentando também uma diminuição na sua qualidade de vida, ou seja, as suas atividades de vida diária, atividades que normalmente esses pacientes pré-doença, pré-Covid-19, executavam sem qualquer dificuldade, sem qualquer tipo de assistência, muito provavelmente eles vão acabar necessitando de algum tipo de assistência e, por consequência, uma queda na sua qualidade de vida. Também pode vir a apresentar, como eu comentei, um aumento na dependência de outras pessoas e de outros tipos de cuidado, além de acabar, né, vir a afetar de uma maneira negativa as suas atividades do dia a dia, como exposto agora há pouco. Aqui eu coloquei um quadro, tá? Na verdade, uma figura que foi publicada por Nawadian, tá? Segal e Gupta, nesse ano de 2021, no qual é colocado aqui uma linha do tempo demonstrando a evolução da doença da Covid-19, tá? Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos nesse quadro é em relação, obviamente, às fases, a fase aguda, que ela se manifesta ali após ali a infecção, tempo de incubação, de fato a manifestação infecciosa do vírus, ali por volta ali da primeira para a segunda semana, o paciente apresenta já alguns sinais de infecção aguda da doença. Mas o nosso foco aqui vai ser justamente a reabilitação desses pacientes após a infecção pelo coronavírus, ou seja, após a resolução da doença, seja a médio ou longo prazo, mas principalmente a longo prazo. Então, esses pacientes que acabam apresentando algum tipo, né, de sintomas mais persistentes após a finalização da fase aguda, entre a 4ª e a 12ª semana, nós acabamos agrupando esse perfil de paciente num subgrupo conhecido como doença subaguda da Covid-19. No entanto, ali, se
alguns pacientes que acabam apresentando esses sintomas ainda persistentes após a finalização da fase aguda, entrou na fase subaguda, obviamente após a fase aguda, temos a fase crônica já da doença, que alguns pacientes acabam tendo ainda alguns sintomas ainda persistentes nessa fase, que é conhecido como fase crônica. Então, a gente divide dentro da linha do tempo a COVID dentro da fase aguda, onde, obviamente, os pacientes que necessitam ali, nas primeiras semanas da doença, de hospitalização, tá? A partir do momento que eles apresentam uma persistência de sintomas após a finalização da fase aguda, a partir da 4ª semana até a 12ª semana, eles são classificados dentro de um subgrupo de doença subaguda, da Covid-19, e ainda na persistência, após a 12ª semana, até cerca de 6 meses ou até mais, né, após a finalização da fase subaguda, eles estão classificados ali dentro do subgrupo de pacientes com sequelas, com sintomas crônicos, né, relacionados à Covid-19. A síndrome pós-Covid, ela é definida como sintomas persistentes, ou seja, o paciente que passou da fase aguda, seja ele esteja na fase subaguda ou crônica, e que mesmo após a hospitalização ele tem alguns sintomas que de alguma maneira venham a afetar a sua qualidade de vida, eles são considerados pacientes dentro da síndrome pós-Covid-19, tá? Lembrando que, mais uma vez, esses pacientes a serem considerados com síndrome pós-Covid-19 é após a 4ª semana, obviamente, após a resolução da doença. Subdividida em 2 categorias, subaguda da 4ª à 12ª semana e após a 12ª semana, pacientes dentro da fase crônica, ou seja, pacientes de pós-Covid. Alguns dos sintomas relacionados à fase ao paciente com síndrome pós-Covid. Pacientes que venham apresentar qualquer tipo de sinal de fadiga, uma queda da qualidade de vida, como abordado anteriormente, sinais, né, de fraqueza muscular, dores articulares, desconforto respiratório, tosse persistente. Em alguns casos, pacientes que requerem um suporte de oxigenoterapia em determinados casos, especialmente pacientes que, mediante pequenos, médios esforços, acabam apresentando um quadro de dessaturação e precisam de uma suplementação de oxigênio, tá? Alguns sintomas psicossociais e psicológicos, ansiedade, depressão, distúrbios do sono, assim como distúrbios cognitivos, dores de cabeça, alguns distúrbios cardiovasculares voltados ao sistema cardiovascular, especialmente palpitações. O paciente ele acaba relatando um quadro além das palpitações, de um desconforto, ele começa a sentir o coração bater muito forte, muito rápido, mesmo em situações de repouso. Dores no peito. Pacientes que apresentam algum tipo de alteração do fator de coagulação e predisposição à tromboembolia. E doenças crônicas, né, relacionadas ao sistema renal. E alguns outros casos, não tão frequentes, mas também acontece perda de cabelo. Então, o que acontece? Como que eu vou saber identificar a gravidade desse paciente de pós-Covid, seja ele paciente na fase subaguda ou na fase crônica? Então, o que acontece? Os pacientes que eles permanecem, isso a gente já sabe mesmo não levando em consideração a Covid. Pacientes de seja qual for a etiologia, qualquer que seja o motivo que esse paciente ele chegou ao ambiente hospitalar, que ele precisou de cuidados intensivos, que ele precisou ser internado dentro da UTI, quanto maior o tempo dele de internação em uma unidade de terapia intensiva, obviamente maiores serão as sequelas advindas do tempo de internação desse paciente na unidade de terapia intensiva. O maior tempo de internação, dependendo dele, quanto maior tempo ele permaneceu sob ventilação mecânica, especialmente ventilação mecânica invasiva, o uso de pseudoanalgesia, o uso de bloqueadores neuromusculares, que nesses casos dos pacientes com a Covid-19, a gente percebeu e ficou muito evidente que em determinados casos esses pacientes houve de fato, dentro do manejo clínico deles, uma necessidade maior de se deixar esses pacientes profundamente sedados, de receber os bloqueios neuromusculares, pacientes que acabam apresentando assincronias ventilatórias severas e que muitas vezes no ajuste ventilatório não necessariamente esses pacientes tinham uma boa resposta ao manejo ventilatório.
Então, fora isso, restrição do paciente no leito, né? São pacientes que passam 2 semanas, pelo menos ali, restrito ao leito, então a perda de massa muscular acaba sendo grande, não somente no sistema musculoesquelético, o sistema locomotor não somente o sistema locomotor fica acometido, mas o sistema respiratório que já está bastante avariado, de fato, ele acaba apresentando comprometimentos ventilatórios bastante importantes, né? Então, esses pacientes que acabam tendo um longo período de permanência dentro da unidade de terapia intensiva, as chances de eles apresentarem uma sintomatologia mais severa relacionada a pós-Covid é muito maior. Obviamente, o primeiro fator é conseguir retirar esse paciente da unidade de terapia intensiva, ele sobreviver às sequelas da Covid, tá? E como comentei lá no comecinho, a gente sabe que a Covid-19 ela não é uma doença exclusivamente que afeta o sistema respiratório, o sistema respiratório. Ela é uma doença muito sistêmica. Então, imagina, um paciente com Covid-19 fazendo uso de sedonalgesia, fazendo uso de bloqueadores neuromusculares, com apresenta disfunção renal, que é responsável por metabolizar essas medicações, acabam tendo uma dificuldade maior, né, após esse período de... Aliás, durante, né, e após o período de internação, né, da terapia intensiva, de metabolizar esses medicamentos, demora muito mais tempo para eles acordarem. Quando acordam, ficam muito tempo sob ventilação mecânica, acabam ficando dependentes da ventilação mecânica por conta da fraqueza muscular, tanto ventilatória, tem dificuldade de levantar, muitas vezes, e até de sentar no leito. Então, é extremamente importante que o fisioterapeuta, na atenção a esses pacientes, ele esteja ciente do grande obstáculo ali que ele vai enfrentar junto com o seu paciente, cada um, obviamente, dentro da sua realidade. O fisioterapeuta dentro do âmbito assistencial e o paciente, obviamente, que está vivendo a doença. Então, como colocado aqui por Mendelson e Tosato, a gravidade da sintomatologia é aumentada em pacientes pós-Covid que necessitaram de uma longa permanência em unidade de terapia intensiva. Está associada ao uso de ventilação mecânica, corticoides, sedativos, bloqueadores neuromusculares e está diretamente relacionada à redução da distância percorrida pelo teste de caminhada de 6 minutos. Importante. Então, esse paciente, após a hospitalização dele, uma vez que ele vai passar pelo teste de caminhada de 6 minutos, obviamente, quanto maior a exposição a esses fatores agravantes durante a sua internação por causa da longa permanência, obviamente o teste de caminhada de 6 minutos dele vai estar mais afetado. E, obviamente, isso vai refletir uma maior expressividade da fraqueza muscular, tanto periférica quanto da musculatura ventilatória. A Sobrafir, ela publicou nesse ano de 2021, né, um documento no qual ela passa algumas recomendações sobre avaliação e reabilitação de pacientes em pós-Covid. Lembrando do pós-Covid, pacientes da fase subaguda ou crônica, tá? A partir ali da 4ª semana, da 12ª até 6 meses após o período da fase mais aguda da doença. Então, o que acontece? O que é proposto, o que é colocado nessas recomendações? O que é importante? Métodos de avaliação sugeridos para você ter uma ideia do quão esse paciente está limitado, quais são essas limitações que o paciente ele apresenta, tá? E, por consequência disso, você vai ter um norteador em relação às condutas a serem tomadas. Então, você ter ferramenta de avaliação para saber, conhecer e qual o grau de limitação que esse paciente apresenta, vai te dar um norte maior em relação ao programa proposto para esse paciente durante a reabilitação. Abrir aqui um parêntese para lembrar que nós temos recomendações, nós temos ferramentas avaliativas, nós temos métodos avaliativos e propostas de programas de reabilitação. No entanto, a gente não pode esquecer de um fator principal. Cada paciente, cada indivíduo, ele é único. Então, a forma como esse paciente ele irá se apresentar durante esse período de pós-Covid é particular de cada paciente. Então, o programa a ser proposto, a forma de se avaliar e o programa a ser proposto para cada paciente deve ser individualizado. Não existe fórmula mágica, não existe programa de reabilitação pronto para todo e qualquer paciente. Da importância de você individualizar e você direcionar tanto o método avaliativo quanto o programa de reabilitação para cada um dos pacientes a serem atendidos pelo serviço de fisioterapia ou pelos seus pacientes que você atende fora do ambiente hospitalar. Mas vamos lá, voltando aqui.
Lembrando que as disfunções respiratórias podem ser avaliadas desde testes de força da musculatura respiratória, nível de oxigênio arterial, através da oximetria de pulso, e função ventilatória. E a redução da força muscular pode ser avaliada por testes e equipamentos, assim como questionário que pode avaliar essa questão. Vamos lá. Mais especificamente, por exemplo, em relação à tolerância ao exercício. Muitos desses pacientes, eles vão precisar não somente de exercícios que foquem na força muscular. Ele tem perda, ele está fraco, beleza. Mas não adianta nada você submeter esse paciente a exercícios de força se ele não consegue, ele não tem resistência. Então, uma coisa é você criar resistência e tolerância ao exercício, no qual o paciente ele consegue ter um endurance, e outra coisa é você, de fato, você ter ganhos de força. Então, olha lá, em relação à limitação do paciente quanto à tolerância ao exercício, o que é proposto pela Sobrafir? Teste de caminhada de 6 minutos, como comentei agora há pouco, o teste do degrau, que o paciente ele vai ter à disposição o degrau para subir e descer, e mediante isso o trabalho cardiovascular será avaliado, e a sua tolerância, obviamente, quando submetido a esse teste, assim como o shuttle walking test e o teste de sentar e levantar na cadeira, tá? De 1 minuto. Então, são testes que eles vão demonstrar o quanto que o paciente, de maneira direta, né? Quanto que ele, submetido a um esforço físico, o quanto que ele consegue tolerar. Mediante isso, é importante a gente lembrar que esse paciente deve estar devidamente monitorizado. Sinais vitais, frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, frequência respiratória, se possível, eletro, e por aí vai. Em relação às disfunções respiratórias, como comentei agora há pouco, ser avaliado desde teste de força muscular respiratória. Como? Através da manovacometria. Mas o meu serviço não dispõe. Ou eu não tenho manovacômetro, porque é muito caro. A gente sabe a realidade de muitas unidades hospitalares e de muitos profissionais que não têm acesso à manovacometria. Tudo bem, se você não consegue, de fato, avaliar diretamente, que é extremamente importante, uma vez que esse paciente ele fez a manovacometria, ele vai precisar, por exemplo, realizar o fortalecimento da musculatura respiratória através dos incentivadores lineares, Power Breath, Power Breath, o Tri-Show de MT, por exemplo, a musculatura inspiratória, é importante a gente respeitar pelo menos o número de repetições máximas que o paciente ele aguenta, tá? Mas, enfim, a manovacometria para avaliar PEIMAX e PEMAX, os pacientes que apresentam também disfunção da musculatura expiratória, PEIMAX para a musculatura inspiratória, pico de fluxo expiratório, é importante porque o pico de fluxo expiratório ele ser avaliado nesses pacientes, principalmente por conta de proteção de vias aéreas. Né? A gente sabe que quanto maior a eficiência desses pacientes em executar uma tosse, obviamente, maior o fator de proteção de vias aéreas, especialmente os pacientes que tendem à secretividade. Mas, lembrando também de um outro fator, não é porque esse paciente ele já saiu do ambiente hospitalar que esse paciente não tem chance de voltar. Se antes de estar doente ele já acabou sendo internado, obviamente, se esse paciente ele saiu da hospitalização e não fizer nada, as chances de, se caso algum dia ele adoecer, ele precisar de hospitalização novamente, principalmente no que se diz respeito aos sistemas acometidos, se ele não fez nenhum trabalho de reabilitação, as chances de esse paciente agravar ainda mais numa segunda hospitalização, seja ela a curto ou longo prazo, é muito maior. Então, obviamente, a gente trabalha recuperando o que esse paciente ele apresentou de disfunção, assim como o que esse paciente, caso venha precisar de uma nova internação, ele acabe tendo uma reserva e condições para enfrentar essa doença ou qualquer outra doença por conta da hospitalização. Capacidade vital, oximetria de pulso, tá? Avaliação da saturação periférica de oxigênio e prova de função pulmonar completa, o que é um norteador extremamente importante para nós, a espirometria. Em relação à redução da força muscular esquelética, temos como disposto a dinamometria por preensão palmar, dinamometria com célula de carga, dinamômetro isocinético, utilizar a escala de avaliação de força muscular, no caso aqui proposto o MRC, que é o Medical Research Council, e o teste de uma repetição máxima, como eu coloquei agora há pouco. Em relação a distúrbios do equilíbrio, né, o Mini-Best Test, escala de equilíbrio de Berg, assim como marcha tandem ou semitandem. E para alterações de mobilidade, o proposto nas recomendações da Sobrafir, o teste de velocidade de marcha Timed Up and Go.
Então, vamos lá. Em relação mais propriamente dito, né, a avaliação do status funcional, eu coloquei aqui uma outra ferramenta extremamente importante que nos ajuda bastante, que é a escala de estado funcional pós-Covid, que é uma ferramenta recente, tá? Que surgiu para a gente avaliar, de fato, a funcionalidade desse paciente na fase de pós-infecção do Covid, na fase subaguda ou fase crônica. Então, é um documento que recentemente ele foi traduzido para a língua portuguesa, então quem não conhece, eu recomendo que faça a leitura, que foi publicado pela European Respiratory Society, né? E, de fato, ele tem sido um norteador bastante eficaz para nós, fisioterapeutas, para avaliar essa questão das disfunções, né, que os pacientes apresentam por conta da Covid-19. E ela abrange toda a extensão dos desfechos funcionais do paciente, por estar focada nas limitações de tarefas do dia a dia desse paciente, nas AVDs, principalmente, né? Então, ela acaba se encaixando muito na realidade do que aquele paciente ele vai apresentar, independentemente da sua realidade, seja por conta do trabalho, de atividades relacionadas à escola, à casa e por aí vai, né? Ainda em relação à PCFS, o que ela propõe? Aqui, ó. É um questionário básico, tá? Que pontua de 0 a 5, né? Onde o nível maior seria o mais grave, que na casa que ele não tem a numeração 5, que seria a morte, tá? O que ele propõe? Onde o paciente que não possui nenhum tipo de limitação funcional, ele apresenta uma pontuação igual a 0, ou seja, sem sintomas, seja de dor, depressão, ansiedade, também. Limitações funcionais muito leves, né? Onde todas as tarefas do dia a dia desse paciente, seja em casa ou no trabalho, elas podem ser realizadas com a mesma intensidade, apesar do paciente ainda ali sentir algum tipo de sintoma, né, relacionados à Covid-19, assim como dor, depressão e ansiedade, mais voltado aos acometimentos psicológicos. O grau 2, né, da PCFS, onde o paciente ele realiza essas atividades do dia a dia, seja em casa, ou seja do trabalho, né? Só que com menor intensidade, tá? Onde elas não deixam de ser realizadas, no entanto, o paciente ele acaba sentindo um desconforto maior, seja por conta dos sintomas diretamente funcionais ligados à doença, ou seja por conta de algum distúrbio relacionados à alteração psicológica desses pacientes. Já o fator 3, né, o score 3 de limitações funcionais são considerados moderados, com o score 3, onde essas tarefas do dia a dia, seja em casa ou no trabalho, elas precisam ser adaptadas de acordo com a realidade das disfunções e sintomas que o paciente ele apresenta e, por conta disso, o seu rendimento acaba caindo. Já o score 4, onde ele apresenta disfunções extremamente severas, o paciente ele necessita de algum tipo de assistência para que ele consiga realizar as atividades, e lembrando que essas atividades elas não são executadas de maneira plena pelo paciente, uma vez que ele precisa de assistência e, obviamente, mesmo com assistência, ele não vai ser executado de forma plena, tá? Ou seja, são pacientes que requerem uma atenção maior por conta de risco de queda, risco de algum tipo de acometimento como síncope, por conta do aumento do esforço, dessaturação. Então, é um paciente que precisa, obviamente, de uma atenção muito maior, e a qualidade nas nossas atividades do dia a dia, por conta disso, e por consequência disso, as atividades de vida diária dele vão estar bastante comprometidas, e, obviamente, pacientes que evoluem para a morte, que acabam não tendo desempenho, função alguma, infelizmente. Lembrando que essa escala do PCFS, do estado funcional pós-Covid, ela pode ser aplicada tanto dentro do ambiente hospitalar quanto fora do ambiente hospitalar. O ideal é que esse paciente já saia com esse score avaliado dentro do ambiente hospitalar, para que ele tenha um parâmetro fora do hospital, né, para comparar a sua evolução e o ganho que ele tem. Obviamente, o paciente ele sabe quando ele melhora e tal, mas a gente, como a gente não trabalha com empírico, a gente trabalha com informações que podem ser tateadas, então a gente poder ter esse fator de comparação durante a sua internação, obviamente após a fase mais aguda, né, da hospitalização ou dentro do tratamento ambulatorial e pós-hospitalização, é muito melhor a gente poder fazer esse paralelo, né? Então, a intervenção na síndrome pós-Covid-19, proposto por Lushterman-Sig e Demeco, do Lushterman-Sig e colaboradores em 2021 e Demeco em 2020, diz que devemos seguir, o princípio da individualidade, eu comentei agora há pouco, tá? Com prescrição individualizada, preconizando os principais sintomas persistentes após infecção. Então, você vai dar uma maior atenção e, obviamente,
a adaptação do programa de reabilitação, intensidade, frequência dessas atividades e dos exercícios propostos, obviamente em cima dos sintomas mais persistentes que esse paciente apresenta, levando em consideração as comorbidades, doenças e condições funcionais prévias do paciente. Então, fica muito claro que a avaliação, tá, no início do tratamento, durante a realização do programa e pós, é extremamente importante para você acompanhar a evolução e você, obviamente, você identificar aonde estão os gaps, para que esses gaps, obviamente, eles sejam sanados e adaptados de acordo com a necessidade e individualidade de cada paciente. A eficácia da reabilitação é maior quanto mais rápida ela for instituída, mais precocemente. Tá? Quando a gente diz precocemente, entre a primeira e a terceira semana após a alta hospitalar. Quando a gente fala de alta hospitalar, é após a hospitalização, que muitos desses pacientes, a depender da disposição da unidade, eles não encontram-se mais hospitalizados, no entanto, eles retornam para o ambulatório para realizar o programa de intervenção da fisioterapêutica na síndrome pós-Covid, certo? Então, o caso também pode ser acima de um período superior a 7 dias após o diagnóstico, tá? Com pelo menos 72 horas sem febre, ou seja, sinais de infecção. Então, a gente fica muito claro que esse programa de reabilitação ele pode até mesmo começar dentro da UTI, tá? Ou, obviamente, mais seguramente dentro ali das enfermarias, e não necessariamente. Por isso que eu falo, é extremamente importante a avaliação, o acompanhamento e a comunicação entre os setores, porque uma vez que esse paciente inicia o programa, por exemplo, dentro da UTI, um pouquinho ali antevendo ali a sua alta da UTI, ele precisa ser encaminhado a uma enfermaria. Então, a comunicação entre a equipe da UTI, por exemplo, com a enfermaria é extremamente importante. Tá? Assim como após o período de hospitalização e o retorno desse paciente para o ambulatório e posteriormente nas condutas da sua reabilitação em ambiente domiciliar até. Então, a estratificação de risco, ou seja, a classificação de risco e a monitorização dos sinais vitais, como saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial sistêmica, durante os exercícios, como falado anteriormente, são recomendados nem como monitorização de aumento ou novos sintomas. Então, durante a realização do programa de reabilitação desses pacientes com síndrome pós-Covid, é imprescindível que eles estejam constantemente monitorizados por pelo menos essas 3 variáveis de saturação de oxigênio, frequência cardíaca e pressão arterial, uma vez que o sistema cardiorrespiratório obviamente trabalha em conjunto, então você vai saber o quanto que esse paciente está gastando de energia, o quanto que ele está precisando consumir de oxigênio para proporcionalmente gastar a necessidade mediante o esquema proposto de tratamento. O acompanhamento multiprofissional é recomendado durante o período de reabilitação para potencializar a adesão e os resultados. Então, a gente está falando bastante da intervenção fisioterapêutica nessa síndrome pós-Covid, mas acho que um dos fatores que a gente já deveria saber há muito tempo, né, em muitos lugares, é que uma equipe coesa, uma equipe multiprofissional bastante densa, que sabe se comunicar, que tem uma comunicação efetiva, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, odontólogos, técnicos de enfermagem, por aí vai. A partir do momento que você tem uma equipe bastante coesa, de fato, a assistência, o abraço nesse paciente, ele é muito mais eficaz. Tá? Isso não é palestra motivacional, não é uma proposta utópica, pelo contrário, a gente vê que quando, de fato, a equipe se empenha e executa um trabalho, né, em conjunto, as chances desse paciente se recuperar bem, obviamente, levando-se em consideração as particularidades das consequências causadas por essa e qualquer outra doença, mas a resposta desse paciente num programa, durante o programa de tratamento proposto para esse paciente, a sua resposta é muito mais efetiva. Então, uma comunicação efetiva, uma equipe, né, coesa, como eu falei, densa, que sabe trabalhar de fato conversando, propondo, sabendo ouvir crítica, mas também sabendo propor soluções, é de fato aquela equipe que vai colocar o seu paciente à frente das desavenças e das diferenças. Uma vez que você trabalha de forma conjunta, de fato, seu paciente ele é colocado à frente de qualquer coisa, que é o que a gente quer. A gente faz o que a gente faz por conta dele. Se não tem paciente, a gente não tem trabalho e a gente não tem por que estar lá. Então, se a gente realmente escolher a hora de saúde para trabalhar,
é porque a gente precisa focar no nosso paciente. Ainda em relação à intervenção na síndrome pós-Covid, né, a Santana e colaboradores, Sprut e colaboradores, Xixi, a Bodania, assim como o Carda, Lustem Mansig, como citei agora há pouco, e Barker Davis, eles fazem algumas recomendações em relação à prescrição de exercício, né, assim como a sua intensidade, o tipo de exercício aeróbico, exercício de força, de treinamento, de endurance, para resistência, né, de equilíbrio e flexibilidade. Para isso, foi proposto o método FIT, tá? Que leva em consideração a frequência, né, desses exercícios e desses treinamentos, a intensidade, o tipo e o tempo que está proposto aqui na tabela 2. Tá? No qual, por exemplo, a frequência para os exercícios aeróbicos podem variar de 3 a 7 dias por semana. Exercícios de força de 2 a 3 dias, podem não ser consecutivos. Treinamento muscular respiratório, mediante manuvacometria, seja para musculatura inspiratória, para musculatura expiratória, treino muscular respiratório como um todo, ventilatório, de 3 a 7 dias. Exercício de equilíbrio e flexibilidade de 2 a 3 dias. Então a gente vê aqui, por exemplo, que tanto o treinamento muscular respiratório como aeróbico, eles podem apresentar possibilidades de uma incidência maior no período de frequência semanal. Isso porque o treinamento muscular respiratório é vital para a função ventilatória e o exercício aeróbico nos dá o trabalho em conjunto, né, obviamente com a musculatura respiratória, para que esse paciente ele tenha a possibilidade de, proporcionalmente ao estímulo dado durante o programa de reabilitação, ele consiga adequar de acordo com a sua realidade, das suas sequelas relacionadas à Covid-19, o que é imposto como carga de trabalho, né, em relação ao treinamento muscular, e o que ele consegue consumir e queimar, e obviamente para poder ter um trabalho ventilatório mais eficiente. Já em relação à intensidade, respeita-se, né, um trabalho inicial ali de uma intensidade baixa para moderada, em torno de 3 miliequivalências, né, de equivalente metabólico, de consumo de energia. Já exercício de força de 40% a 60% de repetições, do número de repetições máximas que esse paciente consegue executar. Então, a gente nunca vai trabalhar dentro do que o paciente consegue executar de maneira máxima, sempre na sua submáxima, que é de 40% a 60%, com um aumento gradual de 5% a 10% por semana. Gradualmente, a gente vai intensificando esse trabalho de força para esses pacientes, onde o trabalho relacionado à musculatura ventilatória, para fortalecimento da musculatura ventilatória, cerca de 30% a 50%, mais precisamente em relação à musculatura inspiratória diafragmática, 30% a 50% da força medida durante a manuvacometria, da PEIMAX, medida na manuvacometria, e com uma progressão de tolerância, obviamente, em relação ao equilíbrio e flexibilidade. Ainda em relação a exercícios aeróbicos, né, proposto caminhada, seja esteira, seja o paciente fazer cicloergometria ou a bicicleta ergométrica, né, trabalho com membros inferiores e superiores é o nosso foco, tá? Em relação à força, trabalho com pesos, né, com fatores de resistência mecânica, sejam com pesos em cadeia cinética livre ou fechada, uso de extensores e de faixas elásticas que fazem resistência, tá? A estimulação elétrica neuromuscular, extremamente importante, especialmente em trabalhos conjugados ou associados, né? Ou seja, um paciente que você consegue potencializar esses efeitos mediante as atividades, os exercícios de força, é muito melhor. Ou seja, o paciente que você consegue fazer, por exemplo, paciente que está com fraqueza de quadríceps, você fazer eletroestimulação, né, para quadríceps, associar a extensão do joelho com uma caneleira colocada distalmente lá de 1, 2 quilos, depende da tolerância do teu paciente, junto com a estimulação elétrica, vai ter um efeito muito mais positivo que se uma dessas técnicas for aplicada de maneira isolada. Obviamente, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, o que a gente dispõe. Além disso, né, o treinamento muscular respiratório deve utilizar preferencialmente dispositivos lineares que tenha mola, no qual você consegue graduar em centímetros de água, ou a dificuldade, que te dá uma ideia remete diretamente à resistência, né, linear proposta pelo aparelho, seja um threshold MT, seja um Power Graph, né? Assim como atividades de exercício, equilíbrio e flexibilidade voltadas às atividades do dia a dia, tá? O tempo,
né, deve ser superior a 20 minutos por dia em relação aos exercícios aeróbicos. Botar meu paciente para fazer ali uma bicicleta ergométrica por 15, 20 minutos, botar para ele fazer uma caminhada, de acordo com a sua tolerância, também por pelo menos 20 minutos. Deve ser contínuo, tá? Caso o paciente ele não tolere, ele tem que respeitar o tempo dele de recuperação, tá? Para que ele descanse e depois consiga retomar sua atividade, mas não parar. Em relação às atividades de força, que sejam feitas de 2 a 3 séries, com preferencialmente repetições de 8 a 12 repetições, mas lembrando que a gente não deve se prender também necessariamente aos números, respeitando a tolerância que o paciente ele apresenta. Obviamente, a gente sempre vai incentivar esse paciente a trabalhar no seu limite tolerável, beleza? Já o treinamento muscular respiratório, cerca de 30 minutos por dia, onde a gente consiga fazer pelo menos aí 4 séries de 30 repetições por dia. Beleza? Assim como os exercícios de equilíbrio e flexibilidade, fazer alongamentos estáticos por 10 ou 30 segundos, de 2 a 4 repetições por segmento e grupo muscular. Então, as recomendações dos principais órgãos de saúde pública, né, em relação aos pacientes com condições de pós-Covid, né, é que deve seguir, primeiramente, assim, voltando mais precisamente ao programa de reabilitação, desse paciente seguir os programas de reabilitação, que ele siga, que ele faça, seja uma unidade de saúde pública, particular ou em casa, caso haja condições clínicas para isso. Mas o principal é que a gente todos nós devemos continuar seguindo as medidas de prevenção pós-Covid, mesmo quem já teve contato com a doença. Nós sabemos das variantes que estão por aí, né? Então, não é porque eu já tive a doença, eu já fui vacinado, que não existe a possibilidade de eu ficar doente novamente. A gente lembra que não existe nenhum tipo de imunizante que seja 100% eficiente, eficaz contra qualquer doença que seja, tá? Existem as chances de você não ser contaminado, não ser infectado, mais precisamente, por aquela doença. Mas de você não ficar doente, existe sempre essa possibilidade. Sem contar que a gente tem que lembrar do fator que nós somos vetores de condução, né? Posso não ficar doente, mas eu posso transmitir para alguém, né? Então, de fato, a prevenção ela sempre será o principal fator de recomendação para qualquer doença infecto-contagiosa. Então, devemos considerar um abrangente plano, mais precisamente agora ao programa de reabilitação, considerar um abrangente plano de reabilitação que pode ser útil para alguns pacientes, mas sempre levando em consideração a questão da individualização, né? Muitas condições pós-Covid podem ser melhoradas através de abordagens de manejo de sintomas já estabelecidos. Então, focar nas disfunções e nos sintomas que o meu paciente ele apresenta. Então, não adianta eu querer focar em outra coisa que seja mais branda, ou que esse paciente ele consegue enfrentar de maneira mais eficiente, de uma maneira mais proativa, do que eu ignorar, eu simplesmente subestimar outros sintomas que estejam mais presentes, que estejam de fato afetando o dia a dia do meu paciente, né? E basear toda a conduta e todo o plano de reabilitação em evidências científicas mais atualizadas, principalmente, e obviamente que tenha uma abordagem mais holística em relação à enfermidade, que pode trazer muito mais contribuição. Então, como consideração final, podemos dizer que a Covid-19 ela pode causar algumas limitações das atividades do dia a dia dos nossos pacientes, né? E também restrições para alguns indivíduos, principalmente no contexto social. E que isso acaba afetando o paciente não só fisicamente, mas num contexto biopsicossocial, tá? E que isso acaba ocasionando grandes prejuízos para ele, seja em relação às suas funções, de fato, como também da sua qualidade de vida. A base para o sucesso nas condutas como um todo, né, elas baseiam-se na individualidade. Vocês viram quanto que eu estou batendo nessa questão da individualidade. Não tratem um programa de reabilitação para qualquer doença que seja, para a Covid-19 não é diferente, como algo banalizado, como uma receita. Tá? Então, todo o programa de reabilitação, independente do motivo que levou aquele paciente para estar ali com você, ele deve ser individualizado, tá? E deve ter, se possível, uma abordagem multidisciplinar. Então, aqui é um modelo de reabilitação multidisciplinar, tá? Proposto por Salaú e colaboradores no ano passado, no qual, obviamente, o centro de tudo, como eu falei, o que a gente deve colocar sempre à frente, é justamente o nosso paciente sobrevivente à Covid-19, tá? E nesse trabalho proposto, que esteja em casa após a alta hospitalar. Mas isso não se difere do paciente que ele retorna ao ambiente hospitalar para dar continuidade ao seu programa de reabilitação, que não está internado, tá? Então, a equipe hospitalar, no paciente hospitalizado, mais especificamente,
né, ele deve fazer esse papel de transição para as equipes que vão receber esse paciente não mais tão grave, mas que precisam ter o conhecimento de como esse paciente esteve e das reais necessidades, como ele está saindo naquele momento da UTI e como de fato esse paciente ele vai precisar receber sua atenção. A equipe de fisioterapia vai focar na reabilitação pulmonar desse paciente, cardiorrespiratória, né, do sistema cardiorrespiratório, tá? Vai trabalhar a tolerância desse paciente mediante aos exercícios, às atividades do seu dia a dia, assim como a equipe de terapeutas ocupacionais em atividades mais específicas, né? E trabalhar quanto à sua mobilidade. Equipe de psicologia e serviço social, obviamente, vai dar aquele suporte psicossocial, né? Equipe dos médicos, né? Clínica, em relação às suas comorbidades, pós-internação e assistência farmacológica. Terapia ocupacional, as atividades de vida diária. Reabilitação vocacional e de fono em relação a pacientes disfágicos, principalmente os traqueostomizados, né, o que apresenta algum tipo de acometimento neurológico, seja em função da Covid ou por conta do tempo de internação, ou efeitos adversos por conta da internação, né? A equipe de nutrição também, certo? Fator nutricional, na verdade, voltado mais especificamente à equipe de nutrição, mas que está ali relacionado com a equipe de fono. Então, o que a gente deve pensar, como eu coloquei agora há pouco? Né, eu coloquei essa chargezinha aqui, que acho que faz a gente refletir um pouquinho, né? Que nós temos a vacina contra a Covid, né? Mas contra a estupidez, negacionismo e a ignorância, até agora a gente não tem nada. Mas eu espero que o bom senso, ele sempre prevaleça, tá? Eu deixo aqui mais uma vez as nossas referências aqui em relação à palestra. É um tempo muito curto, que eu já acho que eu já até passei um pouquinho, mas, porque é tanto assunto que dá para a gente explorar, a gente acabar se aprofundando mais, mas acaba que as ideias vêm num brainstorm aqui de tanta informação, mas eu espero que esse pouquinho que tenha sido explanado aí para todos seja de grande utilidade. Utilizem essas referências que foram colocadas aqui nessa palestra, nesse trabalho, para que vocês consigam embasar as atividades de vocês em evidência científica, que vocês consigam direcionar assistência aos pacientes de vocês de maneira individualizada e vocês consigam focar, de fato, no nosso fator mais importante, que são os nossos pacientes. Obrigado. Muito obrigada, doutor Alexandre. A próxima palestra vai finalizar o nosso simpósio. A nossa convidada agora é a doutora Cíntia Freire Carniel. Ela que é fisioterapeuta intensivista pela COFITO, doutoranda e mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC. O tema? Fisioterapia no pós-operatório de câncer de pulmão. Olá, gostaria primeiramente de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. Me sinto extremamente honrada em participar do 8º Congresso Digital TJCC. Eu sou Cíntia Freire Carniel, sou fisioterapeuta intensivista com experiência em atendimento nesse perfil de paciente em pós-operatório de câncer de pulmão, que é o título da nossa aula de hoje. As estatísticas mostram que nós temos um aumento expressivo do número de câncer de pulmão, brônquio e traqueia ao longo do tempo. Esse aumento expressivo pode estar relacionado ao tabagismo inveterado e ao envelhecimento populacional. Nossa caixa torácica comporta nossos 2 pulmões, dividido à esquerda em lobo superior e inferior, e à direita, lobo superior, médio e inferior. São revestidos por uma membrana serosa, chamada de pleura, dividida em 2 lâminas, pleura visceral e parietal, repousados sobre o músculo diafragma, principal efetor da respiração. Nossas vias aéreas vão se dividindo de 2 em 2 até vias aéreas extremamente finas, e na sua extremidade nós temos estruturas muito pequenas chamadas alvéolos, que são as unidades respiratórias onde efetivamente acontecem as trocas gasosas. Cada um dos nossos lobos pulmonares são divididos em lóbulos, o que faz com que facilite a possibilidade de um procedimento cirúrgico para a retirada de uma lesão neoplásica, visto que é possível retirar um determinado lóbulo ou segmento, ou mesmo todo o lobo, e permitir com que o outro órgão continue funcionante com toda a sua totalidade. Toda vez que a gente pensa em pós-operatório de cirurgia torácica, nós precisamos lembrar da biomecânica respiratória, que ela está totalmente interligada, desde a região cervical até a região de assoalho pélvico, passando pelas pressões pleural,
pressão abdominal, movimentação de costelas, contração de musculatura respiratória. Sempre que pensamos num pós-operatório e associado a todas as particularidades do paciente oncológico, é muito mais fácil nós imaginarmos as possíveis complicações desses procedimentos neste perfil de pacientes. Então, tudo isso confere um arranjo anatômico extremamente delicado. Nós temos estruturas nobres muito próximas, temos vasos sanguíneos, temos parênquima pulmonar, temos vias aéreas, e uma estrutura a mais neste arranjo anatômico tão delicado pode levar à compressão de estruturas extremamente nobres e fundamentais para a permeabilidade de vias aéreas. A Organização Mundial de Saúde prevê um aumento expressivo de mortes por ano, e o câncer de pulmão é uma doença muito silenciosa, porque os seus sintomas são associados a outras doenças respiratórias menos letais, e isso faz com que aconteça um atraso no diagnóstico. E existe uma associação direta entre a carga tabágica e a neoplasia. Temos dois tipos de câncer de pulmão: o câncer de pulmão de não pequenas células, que é subdividido em adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas e carcinoma de grandes células, sendo que a grande maioria dos nossos pacientes apresentam adenocarcinoma. 40% então dos casos de câncer de pulmão que podem estar relacionados com as células que revestem os alvéolos e as glândulas produtoras de muco. E temos o câncer de pulmão de pequenas células, que tem um prognóstico mais reservado, uma evolução clínica mais rápida por ser uma forma muito agressiva e está ligado diretamente ao tabagismo. Os principais sinais e sintomas podem ser confundidos com outras doenças respiratórias, como, por exemplo, tosse, dispneia, sibilos, escarros hemoptoicos e dor torácica. E isso faz com que os nossos pacientes tenham um atraso no diagnóstico, e esse diagnóstico tardio está na casa dos 63,74%. Então, apenas 15% dos pacientes descobrem a doença em estágios iniciais. O diagnóstico considerado padrão na literatura, ele rege através de tomografia computadorizada e broncoscopia com biópsia. Aqui nós temos foto de raio-x de tórax, mostrando um nódulo grande à esquerda e um menor à direita, e também um nódulo único ou múltiplos nódulos pulmonares. A broncoscopia, então, é a endoscopia respiratória. O paciente precisa de uma sedação para que seja realizado o procedimento, e é capturado através do broncoscópio um fragmento dessa lesão para análise em laboratório. A indicação do tratamento cirúrgico vai depender do estadiamento da doença, das condições clínicas do paciente, da presença de doença metastática ou não, e qual é o local de comprometimento. Após a análise de todo esse conjunto pelo cirurgião de tórax, em conjunto e também a avaliação constante do oncologista, determina-se a possibilidade de cirurgia ou não, o grau de operabilidade do paciente. O tratamento cirúrgico vai depender do perfil, da localização e extensão da lesão. Os outros tratamentos associados, como químio, rádio, imunoterapia, temos terapia-alvo, a avaliação de mutação de genes, ALK e EGFR, que tem sido fruto de muitos estudos, e também tratamento paliativo. A maioria dos pacientes, eles chegam nas nossas salas de cirurgia já com uma idade avançada. A característica dos nossos pacientes mudou muito nos últimos 30 anos por conta do envelhecimento da população e aumento da expectativa de vida. Então, os nossos pacientes chegam cada vez mais tardiamente do ponto de vista de idade no centro cirúrgico. A grande maioria desses pacientes já são pneumopatas devido a um DPOC associado e podem apresentar outras comorbidades importantes que deixam o procedimento com cada vez mais riscos. As complicações pulmonares no pós-operatório podem chegar até 49%, e não podemos nunca nos esquecer, por conta do atraso do diagnóstico, esse paciente, em geral, ele já chega numa situação de doença avançada.
As ressecções pulmonares, elas têm o objetivo de menor ressecção possível para fazer a retirada da lesão com uma margem de segurança, com o objetivo de curar a doença e até mesmo melhorar a qualidade de vida. E também é necessário a avaliação da capacidade pulmonar pré-cirúrgica, onde é feito um cálculo também da possibilidade da capacidade respiratória pós-cirúrgica. Aqui listei algumas das principais cirurgias de tórax a título de ilustração. Nós temos, então, algumas ressecções menores, onde se retira somente a lesão com uma margem de segurança, uma lobectomia, onde se retira um lobo pulmonar, e aí nós já temos a presença do coto brônquico, e temos a pneumonectomia, ou pneumectomia, que é a retirada de todo o pulmão. Os pacientes invariavelmente chegam para nós do centro cirúrgico com um dreno de tórax para drenar todos os resíduos e fluidos cirúrgicos e impedir a possibilidade de formação de ar em excesso na cavidade pleural. O paciente chega então com um dispositivo como este apresentado na figura e faremos as primeiras sessões de fisioterapia ainda com dreno de tórax. O fisioterapeuta precisa avaliar constantemente a mecânica respiratória do paciente e a evolução diária do débito do dreno, como está a coloração do dreno, a velocidade de drenagem, a oscilação deste dreno que reflete diretamente o distanciamento entre as pleuras visceral e parietal e se tem presença ou não de borbulha, o borbulhamento do dreno, que pode ser característico de uma fístula, que isso leva a uma possibilidade de complicação pós-operatória. É necessário observar sempre a drenagem da primeira mudança postural, na primeira mudança de decúbito, de dorsal para semi-ereta. E também algumas fotos de exemplos de conteúdos pleurais no dreno. Aqui uma foto só para demonstrar uma evolução de uma pneumonectomia, paciente do sexo masculino, 55 anos, a evolução da radiografia no segundo PO, no 14º PO até o 30º PO, onde eles associam a possibilidade de um líquido no espaço onde foi retirado, e este líquido é reabsorvido ao longo dos dias para que não aconteça um desvio imediato do mediastino. Existem diversas alterações pulmonares pós-ressecção, e aí nós precisamos lembrar da fisiopatologia da doença e mais a retirada de segmentos pulmonares. Acontece uma perda importante da área de troca gasosa, e isso vai levar à redução de volumes e capacidades pulmonares, e é esperado, obviamente, uma diminuição na pressão arterial de oxigênio. Também precisamos lembrar das alterações hemodinâmicas relacionadas a a retirada desse segmento ou de todo o pulmão, como, por exemplo, aumento de pressão da artéria pulmonar, o paciente pode cursar com hipertensão pulmonar, e também redução do débito cardíaco. É importante avaliarmos a possibilidade de intolerância ao exercício e piora da qualidade de vida antes de pensarmos numa possibilidade cirúrgica. E também precisamos lembrar que esses procedimentos levam a uma defesa e tosse prejudicada por conta do próprio procedimento cirúrgico, por conta da dor pós-operatória também. A dor continua sendo uma das principais complicações no pós-operatório por ser limitante. Os nossos pacientes ficam com dificuldade de realizar a fisioterapia, de realizar a mobilização precoce, a saída do leito pela dor. É necessária, então, a otimização da dor pela equipe médica para que possamos realizar os nossos procedimentos. Os pacientes usam muitos analgésicos e eles podem apresentar depressão do centro respiratório, então por isso a necessidade de otimizar a sedação sem depressão respiratória. Os pacientes podem apresentar alteração nos volumes e capacidades pulmonares, a exacerbação do DPOC, que ele pode ter como doença de base, levando a crises de broncoespasmo, atelectasias, que é o colapso alveolar por conta da despressurização da caixa torácica, fístula broncopleural e a síndrome pós-pneumectomia, onde acontece uma inversão do pulmão, que ainda sobrou, né, do pulmão residual, e pode acontecer uma torção de mediastino, uma complicação extremamente grave.
A própria anestesia leva a diversas complicações, como diminuição de incursão respiratória, fechamento de pequenas vias aéreas, diminuição de tônus muscular, diminuição de capacidade residual funcional, vasoconstrição pulmonar hipóxica e alteração de fluxo mucociliar, que faz com que aumente a possibilidade de complicações respiratórias importantes nesse paciente. Por isso a importância de um acompanhamento e avaliação seriadas da fisioterapia nas primeiras horas de pós-operatório. O próprio ato cirúrgico leva também a diversas complicações, desde alterações relacionadas à própria ventilação mecânica, disfunção diafragmática e o decúbito, onde esse paciente permanecerá por algumas horas. Então, por isso a importância de avaliar esse paciente do ponto de vista de volumes e capacidades pulmonares no pré-operatório. A própria dor pós-operatória é um fator limitante, como dito anteriormente, por conta de todas as estruturas que serão septadas durante o procedimento, que faz com que esse paciente tenha uma dor ventilatório dependente, minimizando, então, os volumes pulmonares. Essas complicações citadas, elas podem fazer com que aumente a permanência hospitalar, aumentem os custos de internação, além de aumentar o risco infeccioso, levando a um aumento da mortalidade dos pacientes citados. Quais são os fatores de risco relacionado às complicações pós-operatórias? Pacientes com idade elevada, pacientes tabagistas, alterações gasométricas pré-operatórias, extensão da ressecção, cirurgias grandes, alterações de espirometria no pré-operatório e alterações cardíacas e cardiovasculares associadas. A espirometria ela é um preditor de gravidade, se avaliada com precisão, principalmente nas variáveis VF1 e capacidade vital forçada. Existe um cálculo feito, que é a relação VF1 sobre CVF em porcentagem, onde eles caracterizam o grau de obstrução desses pacientes e eles calculam a possibilidade do risco de complicações pulmonares nesses pacientes no pós-operatório. Então, a espirometria é um exame de grande valia no pré-operatório como preditor de gravidade. A fisioterapia tem como função maximizar as funções física e cardiopulmonar. Com isso, nós desejamos reduzir as complicações pulmonares e maximizar a performance global dos nossos pacientes. A fisioterapia pré-operatória sempre foi defendida como um componente importante para a prevenção e tratamento das complicações pós-operatórias, uma otimização no status pré-operatório, através de melhora de função e de força muscular respiratória. Porém, nós temos como níveis de evidência, ainda no pré-operatório, poucos estudos que fundamentam. O que nós temos em larga escala são estudos baseados com reabilitação pós-operatória. Obviamente que um pré-operatório bem feito é muito melhor para o conhecimento do próprio paciente sobre a patologia, porém, nem sempre temos um tempo para realizar todo o programa de tratamento fisioterapêutico no pré-operatório. Independente do tipo de cirurgia, a fisioterapia precisa se atentar com relação à incisão e à cirurgia, às necessidades de manobras de higiene, de reexpansão, os cuidados com o dreno, a mobilização precoce, o fortalecimento de musculatura respiratória, orientações e controle de dor, independente do perfil cirúrgico do paciente, independente do tipo de cirurgia realizada. Aqui uma ilustração, uma foto, demonstrando uma paciente um procedimento de sedestação à beira do leito para ganho de volumes e capacidades pulmonares. A fisioterapia tem diversas nuances, desde os cuidados com desmame da ventilação mecânica, passando por mobilização precoce, fortalecimento de musculatura respiratória, uso de ventilação mecânica não invasiva e ortostatismo assim que possível. Diversos estudos demonstram o quão importante é o uso de ventilação mecânica não invasiva para esse perfil de pacientes, por conta de reexpansão pulmonar, porém com cautela nas pressões devido ao coto brônquico. E a grande maioria dos estudos que mostram de forma genérica o papel do fisioterapeuta no atendimento desses pacientes de revisão de literatura,
eles mostram a importância de ventilação mecânica não invasiva, de treinamento muscular respiratório, fortalecimento de membros superiores para ganho indireto de volume pulmonar e observar sempre, desde o pré-operatório, volume expiratório forçado, a escala de Borg de percepção de dispneia e o teste de caminhada de 6 minutos como preditor de gravidade tanto no pré quanto no pós. Então é necessário, quando a gente pensa em reabilitação pulmonar em cânceres de pulmão, um planejamento de acordo com o paciente, através de exercícios, suporte psicossocial, suporte nutricional, definir a doença e todos os seus elementos e tentar já otimizar a possibilidade de atendimento desses pacientes quanto à qualidade de vida, a capacidade ao exercício e prevenção de dispneia, prevenção e controle de dispneia. Para isso, nós contamos sempre com a equipe multidisciplinar, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais da enfermagem, profissionais da educação física, todos estes ligados à reabilitação desse paciente em sua totalidade. Eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e sigo à disposição para questionamentos. Segue as referências. Doutora Cíntia, muito obrigada. O nosso simpósio de reabilitação oncológica organizado pelo Comitê de Fisioterapia da Brale está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Ano que vem a gente está aqui de novo, quem sabe na forma presencial. A gente espera você. Até lá!